O programa Momento Jurídico está acompanhando o lançamento do livro Direito Público e Tecnologia, de autoria da doutora Daniela Copete Cravo, procuradora do município de Porto Alegre, doutora e mestre em Direito pela URGS e diretora acadêmica da SDM. Parabéns, doutora, pelo lançamento do seu livro. Obrigada, eu que agradeço, uma felicidade poder compartilhar esse momento com vocês e estar aqui no lançamento desse livro, que teve coautoria também com Eduardo Jobim e com José Faleiros. Doutora, foi um dos destaques do seu livro o uso crescente da tecnologia pelo poder público, levantando uma série de questões conceituais e práticas. Qual a sua avaliação? É verdade. Eu, principalmente, que trabalho na administração, percebo como as coisas estão evoluindo e como estamos precisando da tecnologia para prestar melhores serviços, atender melhor o cidadão. Mas, por outro lado, né, assim como vem grandes oportunidades, vem muitos desafios, até se a legislação está apropriada para isso. Então, essa é a proposta do livro, trazer vários temas de diferentes campos do direito público para essa nova realidade aí, à luz da tecnologia e das inovações. Quais as ações tecnológicas podem ser incorporadas à administração pública? Várias. A gente pode ter várias ferramentas em termos, né, de arrecadação, de fiscalização, de automação de alguns procedimentos, alguns processos. E, obviamente, isso também se pauta no uso de dados, né, dados pessoais para fazer essas tecnologias, para atender o cidadão. Talvez um atendimento, vocês já imaginaram um atendimento robotizado na administração? Como seria? Né? Será que gostaríamos ou não? Acho que o importante, o cidadão deseja um atendimento, independente de ser humano ou por robô, mas aí temos várias possibilidades aí para a administração pública. E também foi destaque do seu livro a aplicabilidade da tecnologia como inteligência artificial no âmbito público. Exatamente, a aplicabilidade da inteligência artificial e como a gente pode passar a ter questões automatizadas. Então, será que a gente poderia substituir os juízes e, ao invés de termos juízes, termos robôs julgando? E, a partir do momento que se usa essa inteligência artificial dispensando a natureza humana para tomar decisões, isso pode ser no âmbito do Poder Executivo também, na concessão ou não de um benefício, poderia ser feito aí de forma automatizada. E justamente é um dos artigos, né? Na verdade, o livro ele contém a contribuição de diferentes autores, né? Cada autor escreveu ali um artigo em temas dos mais diferentes, desde impressoras 3D e tributação dessas impressões, até a questão da inteligência artificial no judiciário. Então, está muito rico, está muito vasto, com vários temas aí interessantíssimos. E como o poder público pode se valer dessa nova tecnologia? Exatamente, o poder público ele tem o seguinte desafio, cada vez mais ele tem que prestar mais serviços públicos, mais direitos são garantidos, mas ele também não tem recursos, nem recursos humanos, e recursos humanos, né, a gente precisa qualificar, tem as aposentadorias, tem vários problemas, né, e aí a gente nunca consegue dar vazão a tudo aquilo que a gente precisa atender, desde assistência social, regularização fundiária, saúde, e por meio da tecnologia a gente consegue reduzir, talvez, né, a repetição do trabalho humano, otimizando essas atividades por meio da inteligência artificial, dando aí uma maior concretude aos nossos serviços. Então, a inovação e a tecnologia vem para reduzir o tempo gasto pelas pessoas, pelos recursos humanos, em atividades que podem ser automatizadas, para que a gente possa realmente focar naquilo que realmente é importante e que precisa, né, o conhecimento e análise humana. Mais algum destaque assim, que a senhora queira ressaltar? Ressaltar que o livro ficou muito bom, fiquei muito feliz com o resultado, convido todos vocês a lerem, a compartilhar com a gente desse momento, e eu acho que a gente tem grandes desafios, grandes oportunidades aí no Brasil para a gente se desenvolver, principalmente aqui como procuradora municipal, né? E ali é um tema que a gente discute na nossa associação, ali dos procuradores, a questão das cidades inteligentes, né? Como isso pode ser colocado nas cidades para a gente, né, o caminhão do lixo só passar no dia que realmente o lixo está cheio ou não, entre outras várias possibilidades que a gente vai ter por meio dos dados e da internet das coisas nessa realidade aí do 5G. Então, deixo aí o convite para vocês e tenho certeza que vai ser muito interessante caso vocês tenham interesse. Vamos conversar agora com o doutor Eduardo Jobim, mestre e doutorando em Direito pela URGS, um dos coordenadores desse livro, que está sendo lançado hoje, Direito Público e Tecnologia. Parabéns, doutor.
Muito obrigado pela cobertura do evento. Certamente é um livro que vem engrandecer aí o mercado editorial, especialmente sobre um tema que é tão importante, né? A relação do direito das pessoas da vida civil com a administração pública e a vida da própria administração pública entre os seus variados órgãos, né? Especialmente isso num ambiente de tecnologia, né? Tecnologia que sempre avança. E como foi esse trabalho que o senhor fez? Como foi desenvolvido a formatação, o conteúdo desse livro Direito Público e Tecnologia? Bom, basicamente nós temos aí algumas vertentes do direito público onde a tecnologia tem tido grandes avanços. E nós procuramos separar os temas entre aqueles autores de referência que abordam essas áreas. Então, administração, direito administrativo, direito constitucional, direito público em geral, e também pegamos grandes autores da área de direito tributário. Doutor, existe uma forma de aplicar as inovações de modo a proteger os direitos de grupos vulneráveis, além dos direitos fundamentais que foram tratados também nesse seu livro? Olha, excelente essa tua pergunta. E esse é um tema que, de certa maneira, me deixa indignado e também que eu acredito que o avanço tecnológico pode nos engrandecer. Por exemplo, nós temos um problema no Brasil que as mulheres negras de periferia são as pessoas que são mais tributadas proporcionalmente no país, enquanto que as pessoas ricas que emitem nota fiscal através de pessoas jurídicas são tributadas em torno de 5 a 7 a 10%. As pessoas da periferia que ganham até um salário mínimo são tributadas em torno de 52% do que ganham. E isso, se nós formos verificar para a faixa de renda seguinte, que seria 2 salários mínimos, já baixa para 40, e depois para 3 já baixa para 30, e esse é um dos objetivos que a tecnologia pode vir a solucionar. Doutor, o poder público, como pode se valer dessa nova tecnologia aí que está presente no seu livro? Olha, eu posso falar na área da tributação. Na área da tributação, hoje em dia no Brasil, nós temos 52%, 53% da carga tributária recolhida no Brasil é de um imposto apenas, o ICMS, que pertence aos estados. E o ICMS, como vocês sabem, ele incide sobre os ricos e os pobres com a mesma intensidade. Eu vou numa gôndola de um supermercado, eu compro 1 litro de leite com a mesma carga tributária que uma pessoa extremamente vulnerável. E esse foi o objetivo do meu artigo, foi trazer a experiência estrangeira em uma maneira como eles conseguem detectar quem está comprando o bem na gôndola. E esse é um dos problemas que nós temos no ICMS. Nós não conseguimos identificar quem é a pessoa que compra o bem, qual a sua capacidade contributiva. E com soluções estrangeiras, por exemplo, que eu abordei nesse livro, com soluções estrangeiras via tecnologia, eles conseguem já ou oferecer um crédito a essa pessoa que vem vinculada ao imposto de renda, ou então eles simplesmente dão uma espécie de cupom para a pessoa que ela possa comprar os seus alimentos com um desconto. Ok, muito obrigado pela sua atenção, pela participação no programa Momento Jurídico e parabéns pelo lançamento do seu livro junto com a doutora Daniela Copete Cravo. Muito obrigado, eu agradeço ao Momento Jurídico. Vamos registrar a presença da doutora Cristiane da Costa Neri, procuradora municipal e palestrante do seminário AIAMU de Administração Tributária Municipal. A doutora Cristiane veio prestigiar o lançamento do livro da doutora Daniela Copete Cravo, Direito Público e Tecnologia. Olá, é um prazer estar aqui. Primeiro, podendo palestrar num evento tão prestigiado pelas administrações tributárias, não é promovido pela nossa AIAMU, depois de um período em que não poderíamos ter encontros presenciais. Então, esse 7º CEMAT vem ao encontro e ao anseio das administrações tributárias e procuradores. Estamos participando com colegas aqui da Procuradoria de Porto Alegre também,
com uma programação científica de grande qualidade. E poder prestigiar o lançamento do livro da nossa colega Daniela Cravo, que também palestrou no evento e que traz aí um livro inovador com vários artigos e que tem relação com a inovação, tecnologia, não é? E a palestra que ela mesma fez aqui sobre a LGPD e a sua aplicação no sigilo fiscal. Então é um momento bastante positivo aqui para todos nós e quero parabenizar tanto a doutora Daniela quanto a IAMU pelo momento. Doutora Cristiane, um dos destaques do livro da doutora Daniela foi as ações tecnológicas que podem ser incorporadas à administração pública. Qual é a tua avaliação? Com certeza, nós estamos num momento em que as inovações tecnológicas são necessárias na administração pública. Nós estamos com um processo eletrônico, não é tanto internamente nas administrações públicas quanto no judiciário, e o processo eletrônico tem uma tramitação completamente diferenciada, com um volume de intimações também muito maior e diferenciado em relação ao processo físico. E as inovações tecnológicas elas devem acompanhar o trabalho do advogado, né? O trabalho do procurador, o trabalho do auditor e do servidor em geral, para que a gente possa ter respostas mais rápidas e atender também a contento o processo judicial e as intimações que nós recebemos através do processo judicial. Dentro da administração pública, se nós não inovarmos tecnologicamente, nós não vamos ter também uma administração pública acessível pelo cidadão e pelos contribuintes. Então, a inovação tecnológica tem que vir nesse sentido, né, de trazer possibilidade de acesso ao cidadão, possibilidade de acesso ao contribuinte, facilitando o trabalho dos servidores nessa prestação de serviços. Mas você também é palestrante desse evento do SEMAT, que trata sobre a administração tributária do município. Qual é a avaliação que tu pode fazer a respeito? Eu palestrei aqui a convite da IAMU sobre a mediação tributária, que é um projeto inovador de Porto Alegre. Nós temos a primeira lei de mediação tributária do país, que é a Lei 13.028 de 2022. Expliquei um pouco da dinâmica dessa lei, da sua aplicação. É algo que o próprio CNJ hoje está incentivando e recomendando que se faça autocomposição também na área tributária, e nós não temos no Brasil autocomposição de conflitos tributários ainda implementada. Nossa lei é pioneira. O Conselho Nacional de Justiça agora vem determinando que haja esse tratamento também no âmbito do Poder Judiciário, e há um anteprojeto de lei recentemente entregue pela comissão presidida pela ministra Helena Costa, do STJ, Regina Helena Costa, que traz um projeto federal de mediação tributária. Então, muito nos agrada e muito nos é satisfatório ver que o nosso projeto, a nossa lei pioneira, está servindo de base para outras administrações, para o próprio CNJ e para um projeto que pretende dar amplitude federal a essa questão. Então, estamos implementando em Porto Alegre, tem sido um sucesso, as bases bem definidas, e eu espero que seja um parâmetro aí para as demais administrações. Esse seminário já está na sua 7ª edição e ganha mais importância porque está sendo retomado após a pandemia. É verdade, por isso eu acho essa participação tão expressiva, não é? Nós estávamos há 2 anos sem podermos ter encontros presenciais e agora todos aqui reunidos, e tem também participação online, é um evento híbrido, né? Nós temos, se eu não me engano, mais de 200 inscrições online e os participantes aqui, então é bastante gratificante poder reencontrar vários colegas. Vamos registrar a presença da doutora Sinara de Araújo Vila, procuradora do município de Novo Hamburgo e diretora suplente de prerrogativas da ANPM. Está aqui prestigiando o livro da doutora Daniela Copete Cravo, cujo título é Direito Público e Tecnologia, doutora. Exatamente. A Daniela, juntamente com muitos autores renomados, escolheram esse tema Direito Público e Tecnologia, porque cada vez mais o direito público precisa se valer da tecnologia, né? E cada um escreveu um artigo relativo ao seu campo de pesquisa e trabalho,
e nós escrevemos sobre o cadastro territorial multifinalitário, que é um mapa da cidade, um mapa digital da cidade que é usado no planejamento urbano. Doutora, qual a aplicabilidade da tecnologia como a inteligência artificial no âmbito público? É muito importante, a inteligência artificial vem cada vez mais ocupando espaço na administração pública e a gestão ela precisa de modernização, né? Ela precisa de resultados, de produtividade e de efetividade. Pelo princípio da eficiência e da eficácia, a administração pública precisa apresentar resultados. Então, mais do que nunca, a tecnologia é importante e... No caso, um exemplo dos mapas públicos, eles são relevantes porque através deles se consegue dados para a execução de políticas públicas, né? As políticas públicas elas têm que ser baseadas em dados, baseadas em evidências. Então é cada vez mais necessário o uso da tecnologia. Dr. Paulo Dantas, aqui também prestigiando o lançamento do livro da doutora Daniela Copete Cravo, que tem o título de Direito Público e Tecnologia. Qual é a sua avaliação sobre esse livro, doutor Paulo? Essa obra é muito relevante porque ela interliga categorias tradicionais do direito administrativo, do direito constitucional e até mesmo do direito tributário no contexto das novas tecnologias, da Big Data, da inovação. Então é uma obra essencial e que muito contribui para o direito público nesse contexto atual que vivemos. Essa obra também, doutor Paulo, aborda as mudanças com que o Estado se relaciona com as novas tecnologias. Qual é a sua avaliação? Esse tema é importantíssimo porque as novas tecnologias elas alteram não só a vida do cidadão, a vida das pessoas, mas também a forma com que elas se relacionam com o Estado. Então, a incorporação das novas tecnologias pelo Estado e o modo como a regulação jurídica deve se dar nesse contexto é um tema que deve ser estudado por todos nós que integramos as carreiras públicas, porque isso repercute diretamente na vida do cidadão.